Beleza, então. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Pedro, com você, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, Raul. Bom, então, hoje é a terceira reunião nossa a respeito desse livro, Ciência, Religião e Naturalismo, do filósofo Alvin Plantinga, um filósofo norte-americano, analítico, trabalha também com a filosofia da religião, e as aulas anteriores o Raul tratou sobre o capítulo 1, capítulo 2, está disponível lá no YouTube, e hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 3, a respeito da ação divina no mundo, as perspectivas antigas, porque o capítulo 4 será sobre as novas perspectivas. Nós vamos ver isso semana que vem. Bom, mas as perspectivas antigas é sobre da ciência clássica, ali do século XVIII, século XVIII, XIX. E o livro é dividido, na verdade, em duas sessões. A primeira sessão é o problema, conforme Plantinga vai apontar, e a segunda é sobre as perspectivas antigas em si, onde é que há um acréscimo nelas. E daí eu coloquei um outro, primeiro tópico ali, como introdutório, sobre a visão histórica ortodoxa da fé cristã a respeito da intervenção divina. Então, enfim, nós vamos ver, então, ao longo dessa exposição, essas três sessões, brevemente. Eu não vou tomar muito tempo. Hoje vai ser algo bem mais compactado do que foi as outras aulas, porque hoje é um tema um pouco mais fácil, né? Enfim, nós vamos ver aqui. Só um detalhe, Raul, se houver alguma complicação no áudio ou na apresentação, vocês só me chamam a atenção, tá? Tudo bem, Pedro? Beleza. Então, essa é a divisão do livro, tudo bem? As sessões. Então, portanto, intervenção divina, a visão ortodoxa da fé cristã, o problema que Plantinga vai apontar e as perspectivas antigas em si, daí nós concluímos. Bom, já no começo do livro, o Plantinga vai trazer o trecho do Catecismo de Heidelberg, né, uma confissão de fé ali na reforma no século XVI, de uma igreja reformada alemã. E a pergunta 27 vai responder sobre o que é a providência divina. Então, nesse eixo, o Plantinga traz o trecho do catecismo a respeito da intervenção divina no mundo, de como é que a ortodoxia trabalha. Mais especificamente ali, numa posição protestante, né? O catecismo de Heidelberg é ali da igreja reformada, portanto protestante. Mas, enfim, isso é consenso. Qualquer cristão compromissado com as escrituras vai concordar com isso aqui. E daí aqui eu leio, então, que o catecismo responde que a providência é o poder onipotente e onipresente de Deus, pela qual ele sustenta, como que com sua mão, o céu, a terra e todas as criaturas, e as rege de tal maneira que as folhas das árvores e da relva, a chuva e a seca, os anos de fartura e escassez, o alimento e a bebida, a saúde e a doença, a prosperidade e a pobreza, todas as coisas, em suma, nos vêm, não pelo acaso, mas por obra de sua mão paternal. Portanto, isso é a providência de uma forma compactada, e lá no catecismo, quem tiver interesse, tem todos os versículos das escrituras a respeito desse conteúdo aí. Tudo bem? Então, Plantinga inicia falando sobre a perspectiva cristã ortodoxa com um trecho de uma confissão de fé. E logo após, o Plantinga vai mostrar que o nosso Deus, ele tem, se é que a gente poderia, né, distinguir dessa forma, mas em termos teológicos didáticos, né, uma adequação a nós, à pessoalidade divina e à soberania divina, o que ele faz, aquilo que ele é e aquilo que ele faz.
Portanto, Deus é pessoal e por isso onipotente, onipresente, ele é amor, ele também se ira, ele é todo bondoso, enfim, tudo aquilo que mostra um caráter em Deus. Mas Deus também é soberano, ou seja, ele interfere, ele exerce o seu poder. Portanto, ele criou o mundo, ele conserva o mundo, sustentando a realidade, o universo, e ele governa o mundo. E aqui Plantinga vai dividir duas questões a respeito do governo de Deus ao mundo, o que é de nosso maior interesse aqui, da onde vai se desenvolver o argumento de Plantinga. Portanto, a respeito da soberania divina, no último ponto, que Deus governa o mundo, primeiramente, ele governa o mundo com regularidade e previsibilidade, ou seja, por meio das leis naturais. Ele as fez e, portanto, elas vão por conta própria, por assim dizer, e de uma outra forma com uma ação especial, uma ação particular, uma ação imprevisível, singular. Conforme nós vamos ver, nós poderíamos chamar de milagre. Nós vamos ver ao longo da exposição como é que esse termo, essa definição de milagre, ela vai se desdobrando, ok? Mas basicamente é isso. Deus é pessoal, Deus criou o mundo, Deus conserva o mundo e Deus governa o mundo. Isso é a base da nossa fé. E terminando então a respeito da intervenção divina, Plantinga vai dizer que Deus regularmente causa acontecimentos no mundo. Regularmente. Esse tipo de ação divina vai além da criação e da conservação, ou seja, vai além daquilo que Deus criou e além daquilo que Deus conserva. E daí, então, ele vai dizer que podemos concebê-la como uma ação divina particular. Então, esse tipo de ação que vai além da criação e da conservação é uma ação divina particular. Esse termo é importante aqui para nós. Mas essa ação divina particular não necessariamente é aquilo que nós denominamos como milagre. E por quê? Conforme Plantinga vai citar, uma ação divina particular é aquilo que os teólogos ao longo da história, por exemplo, Tomás de Aquino, colocou como instigação interna do Espírito. E o que é isso exatamente? Bom, é a fé que nós recebemos para crer no Evangelho. Então é algo que Deus incita em nós. Calvino vai chamar de testemunho interno. É aquilo que nós recebemos de Deus para poder crer e assimilar as verdades do Evangelho. E por fim, Plantinga vai citar o Jonathan Edwards, que é um avivalista ali também, pós-reforma protestante, que falava sobre uma visão das maravilhas de Deus. E eu coloquei ali como discernimento espiritual, no sentido de você assimilar tudo aquilo que está nas Escrituras. Então, isso não necessariamente é um milagre, o que esses teólogos disseram, e o que acontece hoje em dia, quando a pessoa é regenerada, quando a pessoa crê no Evangelho, isso não necessariamente é um milagre, mas é uma ação divina particular. Então, isso vai além da criação e da conservação. Tudo bem? Bom, aqui nós chegamos. Outra coisa, se eu estiver indo muito rápido, Raul pode chamar atenção, ok? Porque tem pouco número de slides, enfim. Eu não quero ir muito rápido também para não apressar o negócio para ser digerido. Tranquilo, Pedro. Beleza. Então, nós chegamos na parte do problema. Plantinga começa iniciando sobre a visão histórica ortodoxa da fé cristã a respeito da intervenção divina, citando alguns teólogos. E o problema que está em jogo, conforme Plantinga vai dizer, é a teologia da não interferência divina, que vai se desenvolver após a ciência clássica do século XVIII e após o movimento iluminista. Nós vamos ver isso. E aqui, já de início, o Plantinga cita um trecho
de um artigo de um teólogo norte-americano, já falecido, do século passado, chamado Langdon Dilke, na qual, nesse artigo chamado Cosmologia, Ontologia e a Linguagem Bíblica Trivial, ele diz que a teologia contemporânea não supõe e nem fala sobre eventos divinos prodigiosos ocorridos na tela da vida natural e histórica. Nós vamos ver o que é essa teologia contemporânea, o que ele quis dizer com isso. Mas, até então, ele diz que ela não diz nada sobre os maravilhosos milagres na história. O nexo causal no espaço e no tempo, que a ciência, e aqui está outro termo que nós vamos analisar, o que ele quis dizer com ciência, e a filosofia do iluminismo, isso nós sabemos bem o que é, mas nós vamos tocar também a respeito disso. Então, o que elas introduziram na mente ocidental também é pressuposto pelos modernos teólogos e acadêmicos. Então, o que veio a partir do século XVIII é como se fosse um consenso para esses teólogos da teologia contemporânea, teologia moderna, de que eventos divinos prodigiosos não ocorreram na vida natural e histórica. É isso que Plantinga vai citar esse trecho desse teólogo. E nós vamos ver, conforme for se desenvolvendo o argumento, o que é que significa tudo isso, o que é essa tal teologia da não interferência divina. Aqui o Plantinga vai citar um outro teólogo, esse é um pouquinho mais conhecido, um alemão, também do século passado, chamado Rudolf Bultmann, esse sujeito ao lado aí, um senhor, já falecido também, claro. E ele vai dizer, em seu livro Existência e Fé, que o método histórico inclui o pressuposto de que a história é uma unidade, no sentido de ser uma sequência fechada de efeitos na qual os acontecimentos individuais estão conectados pela sucessão de causa e efeito. Tal sequência, além disso, não pode sofrer intervenção de poderes sobrenaturais transcendentes. Plantinga vai citar esses dois nomes aí, mas tem muito mais, enfim. Mas esses é bom aqui, porque eles vão dar termos específicos do que Plantinga vai tratar. Então, o Langdon Dilke diz que é pressuposto entre os teólogos modernos de que a ciência e a filosofia do iluminismo não mais atesta esses eventos divinos. E o Bultmann vai dizer que o método histórico ele pressupõe que a história é uma unidade, é algo linear, uma sequência fechada de efeitos na qual os acontecimentos particulares e individuais estão conectados pela sucessão de causa e efeito. E, portanto, devido a esse pressuposto, não há intervenção divina. Portanto, não há milagres. Isso na teologia é chamado de método histórico-crítico. Essa abordagem majoritariamente alemã do século passado com as escrituras. Em nenhum momento, Plantinga vai denominar esses teólogos como liberais, que é um rótulo bastante adequado, eu diria, né? Uma teologia liberal, é isso que eles são. Mas, enfim, em nenhum momento o Plantinga vai usar esses termos. O que de fato isso é, tecnicamente, é o método histórico crítico. Então, Plantinga citou esses dois exemplos. Um exemplo de um teólogo norte-americano e o outro de um alemão, dizendo que o iluminismo e a ciência e a história, não mais afirmam de eventos prodigiosos, de eventos maravilhosos, ou seja, de milagres. Isso era um consenso para eles, dado que a história era uma unidade. Bom,
o Plantinga, que na verdade é um filósofo, vai dizer que esses tais teólogos modernos, como assim se autodeclaram, acham controversa a tese de que Deus faz ou fez algo além de criar o mundo e sustentá-lo na existência. Eles pensam ou suspeitam ou receiam que a atividade divina se esgota na criação e na preservação. Da perspectiva desses teólogos, portanto, o problema é a ação divina particular. Então, o que já foi apontado por Plantinga lá sobre a intervenção divina, que a intervenção divina ela vai além da criação e da conservação, esses teólogos têm um problema com isso. Nós não assumimos isso na nossa teologia, que há uma ação divina particular, especial. Nós vamos até a criação e a preservação, a conservação de Deus para com o mundo. Se é que eles acreditavam nisso ou afirmavam que isso era apenas uma narrativa, era apenas uma mensagem. Mas o Plantinga vai mostrar que o problema deles é justamente esse, a ação divina particular. Portanto, o Dilke e o Bultmann, eles afirmam que o devido respeito pela ciência moderna implica a teologia da não interferência divina. Assim, na visão dessas pessoas, o problema é o seguinte: a ciência descobre e endossa as leis naturais. Se Deus fizesse milagres ou agisse de modo especial no mundo, estaria violando essas leis e intervindo de modo milagroso. E isso é incompatível com a ciência. A religião e a ciência, portanto, estão em conflito. E isso afeta a imagem da religião. Daí Plantinga termina com uma pergunta: mas será tudo isso verdade? Bom, portanto, o que Plantinga coloca como teologia da não interferência divina é isso. É um movimento teológico do século passado que usava do método histórico crítico para afirmar que, devido à ciência moderna, à ciência clássica, né, justificando-se nela, baseando-se nela, nós não podemos afirmar que esse tal Deus fez ou faz milagres. Porque se a ciência descobre e endossa as leis naturais, é impossível que Deus interfira violando essas leis. Portanto, né, acontecendo um milagre. Por que é impossível, eles afirmavam? Porque isso é incompatível com a ciência. Que as leis naturais são fixas, imutáveis, previsíveis. Se ele interferisse, então ele estaria violando e, portanto, nós devemos ficar ou com um ou com o outro. Não dá para conciliar as duas coisas. E daí ele propõe a pergunta. Eu não citei aqui, mas na nota de rodapé do livro, Plantinga diz algo muito engraçado, que esses teólogos, devido a baixo autoestima da sua disciplina, eles precisam desesperadamente afirmar que eles são racionais e, portanto, científicos. Então, devido ao desprestígio, conforme Plantinga vai dizer, da disciplina teológica, no caso na época, ou conforme eles viam, eles precisam se autoafirmar racionais. Não, nós somos científicos. Nós subscrevemos a ciência. Tanto que a gente não acredita em milagre. Então é isso que Plantinga vai apontar, que na verdade o que está por trás é algo mais também, não só isso, claro, mas também sentimental, algo mais no sentido do ethos desse pessoal. E daí ele vai dizer que para uma reflexão mais abrangente, consultar o livro dele, Crença Cristã Avalizada, que é um outro livro também traduzido pela BC2 e pela Vida Nova, Raul? Não sei.
enfim. A crença cristã avalizada, eu acho que é da Vida Nova. Eu vou dar uma olhada aqui. Enfim, é um outro livro gigantesco, muito bom, do mesmo autor aqui. E também aborda todas as questões. Mas, bom, então o percurso até aqui que nós fizemos foi abordar a visão histórica ortodoxa da fé cristã a respeito da intervenção divina, o problema apontado por Plantinga, na qual os teólogos que usavam um método histórico crítico do século passado fizeram, que é a teologia da não interferência divina, tentando se justificar diante da ciência. Nós vamos ver, então, o que é a ciência moderna, o que é essa tal ciência que eles dizem. O que eles estavam querendo dizer com isso? Portanto, nós chegamos na seção 2 do livro a respeito das perspectivas antigas. Conforme eu disse lá no início, por que perspectivas antigas? Porque é a ciência clássica do século 18 e 19. Na próxima reunião, a respeito do capítulo 4, será abordado a mecânica quântica, que é a nova perspectiva, conforme Plantinga vai dizer, né, do século passado. É bastante recente isso. No caso, a mecânica quântica. Aqui nós estamos apenas nas perspectivas antigas da ciência clássica, ciência moderna, século 18 e 19. Bom, o que é essa tal ciência clássica? É a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo de Maxwell. Portanto, é mais na área da física. Nós atentarmos das grandes leis da conservação. Então, eu não esclareci, mas enfim, agora eu digo, eu sou da área de filosofia. Então, certamente há alguém que saiba mais do que eu de física. Nós temos aí nosso colega que disse que já cursou física, o Raul é mais ali do lado da física do que eu, porque ele faz química, então qualquer deslize meu, vocês podem aí chamar atenção, comentar, enfim. Eu vou seguir o que Plantinga fala, porque eu estou baseado nele, a respeito aí da física. Mas, de forma bem resumida, a ciência clássica é isso. É a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo de Maxwell, né? A conservação da eletricidade e do magnetismo ali de Maxwell no século XIX, se eu não estiver enganado. Newton é ali do século XVIII, vem falecer no século XIX, mas enfim. A mecânica clássica ela vai ser toda as descobertas, na verdade, investigações que vão ser feitas com base na mecânica de Newton até o século XX, até o início do século XX, quando surge a mecânica quântica, né? Então, tudo isso que é anterior à mecânica quântica vai ser classificado como mecânica clássica, né? Até a teoria a teoria ondulatória e tal vai estar compreendido ainda na mecânica clássica. Certo. Bom, portanto, é isso, né? Essa divisão aí da ciência clássica, mecânica clássica, é isso. E daí um trecho aqui que Planck vai dizer que essa tal ciência clássica do século XVIII e XIX em si por si está muito longe de ser suficiente para justificar o anti-intervencionismo ou a teologia da não interferência divina, conforme foi abordado. O que está em questão é, na verdade, uma Weltanschauung, um termo alemão, significando uma visão de mundo, uma cosmovisão sugerida pela ciência clássica. Então, isso nós vamos ver também na conclusão aqui dessa parte, de que há uma confusão aqui, há uma sobreposição de categorias. Por quê? Porque a ciência clássica não endossa e nem é um motivo de justificação para a teologia da não interferência divina. O que há, na verdade, é um compromisso do coração, como diria Doiver, uma cosmovisão. Então, de forma bem introdutória e rápida ali, o que Plantinga começa iniciando,
sobre as perspectivas antigas é isso, que os teólogos tentaram se pautar na ciência clássica, mas o que na verdade estava em jogo é outra coisa. Então a gente começa sobre a perspectiva newtoniana. Há duas perspectivas que Plantinga vai abordar sobre a ciência clássica. A perspectiva newtoniana e a perspectiva laplaciana, se é que está incluída na ciência clássica. Nós vamos ver isso. Mas o que é a perspectiva newtoniana? A respeito do universo físico, material, nessa perspectiva de Newton, ele é como uma imensa máquina que evoluiu ou opera de acordo com leis fixas. Teologicamente, a tese é que o mundo é um grande artefato mecânico de origem divina, que opera segundo as leis físicas da ciência clássica. O mundo é mecânico à medida que as leis da física são suficientes para descrever seu comportamento. Ou seja, por que era algo tão mecanicista, como às vezes é rotulado a mecânica de Newton? Justamente porque ele opera por conta própria, natural, com leis fixas, previsíveis, regulares, e de forma teológica, o mundo de fato era uma criação divina, mas é um grande artefato mecânico, que opera, portanto, com leis físicas naturais. E ele conclui dizendo que o mundo é mecânico à medida que as leis da física são suficientes para descrever seu comportamento. Então, há uma regularidade, e por isso que é colocado como uma grande máquina. Porque ela opera com essas leis. Plantinga vai dizer que o próprio Newton acreditava que Deus dirige providencialmente o mundo. Ou seja, nesse aspecto, ele subscrevia a doutrina cristã. Então, de forma geral, Newton era um teísta, né? Acreditava em um Deus que agia providencialmente no mundo e que ajustava regularmente a órbita dos planetas. Plantinga vai apontar que, segundo os cálculos de Newton, se ele não fizesse isso, ou seja, se ele não ajustasse regularmente a órbita dos planetas, os planetas, as tais órbitas dos planetas seguiriam uma trajetória espiral rumo ao caos. Portanto, Newton acreditava que havia sim uma interferência, uma providência, no caso, no universo, uma providência divina no universo, para que os planetas não se destruíssem, por assim dizer, rumo ao caos. De acordo com Newton e sua mecânica clássica, as leis naturais descrevem como o mundo funciona quando ou desde que o mundo seja um sistema fechado, isolado, não sujeito a nenhuma influência causal exterior. Isso aqui é muito importante. O mundo funciona com as leis naturais, fixas, regulares. E essas leis naturais, elas descrevem como o mundo funciona, como o universo físico funciona, quando ou desde que ele não, no caso, ele seja um sistema fechado, isolado, não sujeito a nenhuma influência causal exterior. Ou seja, essas leis, elas são fixas, previsíveis, regulares, quando não há nenhuma influência causal exterior. Portanto, quando esse sistema é fechado ou isolado. Mas, conforme Plantinga vai apontar, o que a física, a ciência clássica, não pode dizer é que esse mundo é de fato um sistema fechado, isolado. Ou seja, que esse mundo não pode sofrer uma influência causal exterior. Será que a ciência clássica pode justificar isso? Será que ela pode dizer que não? O universo físico é de fato um sistema fechado, isolado e não sofre nenhuma influência externa. O que as leis naturais descrevem é quando o mundo é um sistema regular. Enfim. Hein, Pedro? Só para fazer um paralelo,
Aí é interessante pensar que as conclusões que essas pessoas chegam sobre o pensamento do Newton, na verdade, se assemelha ao pensamento aristotélico, de que existia uma ordem natural que operava no plano do planeta Terra e existia uma ordem celeste, né? Tipo, ou seja, existiam leis distintas que regulavam os dois sistemas de maneira diferente. Ou seja, e daí que eles fizeram? Houve uma expansão dessa ideia sobre a ordem natural e porque com as descobertas, vamos colocar assim, as comprovações de Galileu, se descobriu que, na verdade, as estrelas elas estavam sujeitas às mesmas leis naturais que os planetas, que as coisas naturais, né, do nosso planeta. Então, fizeram o quê? Uma expansão desse mesmo mecanismo. A ideia de mecanismo, ela é uma ideia da... É uma ideia medieval, certo? De que o mundo ele funciona por meio de mecanismos. Vamos colocar assim, o expoente máximo dessa ideia vai ser o Descartes, que vai defender de que existe um mecanismo sobre todas as coisas que operam neste mundo e que esses mecanismos eles podem sim ser explorados até o seu fim último. Né? Ou seja, é possível detectar e compreender todos os mecanismos do universo. Né? Assim, falando numa escala maior, essa seria a ideia. E o Isaac Newton, ele vai expor algumas dessas ideias, né? Considerando que o Descartes ele veio depois do Newton, né? Ele foi Não, na influenciado verdade ele veio antes. desculpa, 1600, né? acho que uns 100 anos antes, né? Algo assim. Por aí, por aí. Isso. Ele veio antes de Newton, e o Newton ele vai se fundar nestes mesmos pensamentos sobre a mecânica do mundo, né? Então, e o Newton, de maneira semelhante ao Descartes, ele vai colocar que o mundo ele opera tanto em suas leis naturais quanto através de suas leis matemáticas, né? E isso vai ser importante justamente para ele chegar nessa conclusão que está sendo apresentada aqui, de que as leis naturais descrevem que o mundo funciona de determinada maneira através de um sistema fechado. A ideia do sistema fechado era compreender de que todo o mecanismo do globo, né, todo o mecanismo do universo era compreensível por meio dessas mesmas leis e que elas eram imutáveis, certo? Só que Isaac Newton ele não discorda dos milagres, ao contrário do que vão dizer sobre as considerações dele, né? É isso, desculpa. Não, tá. Obrigado aí pela contribuição, pô. Na verdade, a datação ali acho que não chega a ser uns 100 anos antes, mas eles são contemporâneos, só que Newton, se eu não me engano, é mais velho. Mas, enfim, um influenciou o outro em sua física, só que a física que deu certo foi a de Newton e não de Descartes, né? Bom, as próprias obras de Newton, né? A grande maioria das obras dele é mais teológica do que física. Então ele estudava muitas profecias de Daniel, Apocalipse, por exemplo, a numerologia que existia lá, então ele era fissurado por isso. Só que não foi um impacto na teologia, por exemplo, quanto outras pessoas contemporâneas a ele. O que ele mais contribuiu foi na questão física mesmo. Mas conforme o Raul apontou, essas leis naturais eram assim acreditadas que eram imutáveis, fixas, portanto, né, de um sistema fechado. Mas o Plantinga vai dizer que o próprio Newton ele acreditava que Deus dirige providencialmente o mundo, portanto, providência divina era algo que Newton acreditava. E só recapitulando, essas leis naturais descrevem quando o mundo funciona, quando ou desde que o mundo seja um sistema fechado, não sujeito a nenhuma influência causal exterior. Bom, aqui o Planck vai citar dois físicos, esses são mais contemporâneos, em um livro Universe Physics. Enfim, ele vai citar esses dois físicos, e aqui a citação nós vamos ler de que Plantinga diz que as grandes leis da conservação
da ciência clássica, deduzidas das leis de Newton, elas valem para sistemas fechados ou isolados. Grandes leis da conservação, olha esse termo muito importante aqui. Leis fixas previsíveis valem para sistemas fechados ou isolados. É o que dizem Sears e Zemansky no livro de referência Universe Physics. Quando nenhuma força externa resultante age sobre um sistema, a energia total do sistema permanece constante em magnitude e em direção. Então, essa, numa perspectiva física mais contemporânea a nós, né, a respeito aí da energia total, enfim, do sistema, ela permanece constante em magnitude e em direção quando nenhuma força externa age sobre esse sistema. Então, é algo linear, previsível, regular, conforme a gente já tem apontado que acontece. É algo previsível mesmo, porque nenhuma força interferiu, exerceu uma ação sobre esse sistema. E aqui, então, Plantinga vai chegar num ponto se de fato os milagres são uma violação das leis naturais. Se as leis naturais são previsíveis, regulares, fixas, imutáveis, se é que elas são imutáveis, os milagres, portanto, são uma violação das leis naturais? Bom, Plantinga vai dizer que, na verdade, a realização de um milagre por Deus não envolve de forma alguma a violação de uma lei natural. Porque, evidentemente, qualquer ocasião em que Deus faça um milagre, uma ação especial particular, é uma ocasião em que o universo não é causalmente fechado. Então, não dá para afirmar que o universo é causalmente fechado só porque nós conseguimos observar e endossar leis fixas, previsíveis. Isso não atesta que o universo é causalmente fechado. Porque se de fato Deus fez ou faz milagres, isso significa que o universo não é causalmente fechado, portanto, não haveria nenhuma violação. Porque só haveria uma violação se de fato fosse algo fechado, restrito, né, intacto. Mas, como a física não pode afirmar que o universo é causalmente fechado, isso está em outro campo, como nós vamos ver, é totalmente de concordância que pode haver milagres e nós afirmarmos leis naturais regulares no universo físico. Eles vão complementar dizendo que as leis da natureza nada dizem sobre o que acontece quando o universo não é causalmente fechado. Como nós já dissemos, as leis da natureza dizem quando aquele sistema ele funciona de maneira natural. E algo que até eu estava pensando é que o conhecimento em si, pelo menos o conhecimento científico natural, ele só existe por causa disso. Por causa de uma linearidade de causa e efeito. Porque se fosse tudo um caos, algo muito confuso, não haveria um conhecimento. E, portanto, Deus age de maneira providencialmente, colocando desde o princípio leis naturais que pudessem ser observadas, que pudessem ser compreendidas e, portanto, formuladas. Mas, enfim, as leis naturais nada dizem sobre o que acontece quando o universo não é causalmente fechado. E uma coisa interessante que o Alistair McGrath vai colocar é que é justamente porque existe regularidade no mundo e uma capacidade das nossas mentes compreenderem essa regularidade é que somos capazes de produzir ciência, né? Exatamente. Isso é belo de ver, né? Uhum. Como a cosmovisão cristã ela é a mais coerente com a realidade, porque ela consegue dar uma resposta para isso. E uma das coisas muito interessantes que existem, que o Alistair McGrath também vai defender, é que as nossas mentes se adequam à complexidade do mundo para compreendê-lo. Sim. Isso é muito massa, que a gente comentou brevemente no capítulo
Um ou dois, se eu não me engano. É verdade. Bom, então, se os milagres não são de fato uma violação das leis naturais, o que é que eles são? Plântica não vai dar uma definição estrita, objetiva e absoluta para os milagres. Os milagres são isso. E nem muito menos eu quero trazer aqui uma definição absoluta. Mas um sujeito bastante importante para nós, que eu diria que ele é o papa dos protestantes, porque o cara foi um gênio, assim. Ele dispensa comentários. É o grande C.S. Lewis, em seu livro Milagres. Ele vai, assim, na mesma linha, vamos dizer, não, seria anacrônico dizer isso, mas enfim, se fosse possível dizer, ele traz uma coisa lógica também. Ele vai usar uma proposição aqui a respeito dos milagres. O que são os milagres? Ele não vai definir os milagres, mas um trecho que eu coloquei aqui, ele diz que a arte divina do milagre não é uma arte de suspender o padrão, portanto, não é algo de violação, segundo o qual os acontecimentos se ajustam, mas de alimentar novos acontecimentos naquele padrão. Ou seja, não é uma suspensão do padrão regular das físicas, das leis naturais, mas é um acréscimo, é algo que é alimentado, novos acontecimentos naquele padrão. Então, surge algo novo, particular, especial. Portanto, as leis naturais abrigam aquilo e começam a tornar aquilo daquela forma em diante. Completando aqui a citação, Lewis disse que esses novos acontecimentos não violam a condição da lei se A, então B, ou seja, causa e efeito, né? Mas dizem, desta vez, em vez de A, há dois. E a natureza, falando por intermédio de todas as leis, responde, então, B2. E naturaliza o imigrante. Olha só o jogo de palavras aqui de Lewis. É muito, muito engraçado e bonito, assim, conforme ele coloca. A natureza naturaliza o imigrante. Aquela particularidade, como ela bem sabe fazer. Porque ela é uma anfitriã talentosa. Então, assim, o que o Lewis vai dizer é de que não há uma suspensão ou uma violação das leis naturais, mas o que há é um acréscimo particular que, daquele acontecimento específico, surge algo semelhante àquilo, mas não sequencialmente. Por exemplo, milagres são particulares. O que aconteceu no casamento em Caná da Galileia há 2000 anos foi algo particular, foi algo especial. Mas não foi, conforme Lewis coloca, A, então B, mas A, A2. Então, vamos imaginar aqui Jesus com um pote de barro e uma contendo água, colocando em cada pote de barro água. E quando vão beber, na verdade não é água. É o A2. É o vinho. Então, assim, esse trecho, assim, ele não vai explicar muita coisa, assim, não vai dar não é exaustivo a respeito da definição de milagres. Mas eu recomendo demais esse livro do C.S. Lewis. O livro do Plantinga com o livro do Lewis são, assim, fundamentais para essa questão dos milagres. Por mais que o livro do Plantinga ele não vai abordar apenas sobre milagres, né? Mas o livro de Lewis ele vai muito nessa direção. Enfim, é justamente isso que ele termina falando a respeito dos milagres. Portanto, concluindo a respeito da seção 2, perspectiva newtoniana, Plantinga vai dizer que os teólogos da não interferência divina não podem invocar a ciência clássica.
a mecânica newtoniana, nem mesmo a dos séculos 18 e 19, o eletromagnetismo de Maxwell, por exemplo, como razão para se oporem à noção da intervenção divina. O que, na verdade, mais uma vez, conforme ele aponta, que na verdade orienta o pensamento desses teólogos não é a ciência clássica como tal, mas a ciência clássica com uma adição, um acréscimo metafísico ou teológico, que não tem nenhuma credencial científica, além de ir contra o cristianismo clássico. Ou seja, o que há, portanto, eu tentei representar aqui, o que Plantinga vai dizer em palavras, é uma sobreposição de categorias. O acréscimo metafísico ou teológico é o naturalismo entre os cientistas e a teologia da não interferência divina entre os teólogos ali do século passado. Essa cosmovisão, ou essa teologia, ela está com um pressuposto do fecho causal do universo, conforme a gente disse sobre o sistema fechado. Então, eles vão tentar se basear, conforme eu coloquei a seta aí, eles vão tentar se basear na ciência clássica, na mecânica newtoniana, dizendo, leis físicas previsíveis, regulares, fixas. Então, de fato, é isso que acontece no universo material. Portanto, há a esfera modal da ciência e há uma esfera modal da fé, de um compromisso do coração. E o que, na verdade, eles fazem é uma sobreposição. Então, eles pegam o que orienta o pensamento deles e colocam na ciência clássica para afirmar que o universo material é causalmente fechado, é isolado e não há, portanto, nenhuma interferência divina, não há possibilidade de milagre. Plantinga vai apontar que isso é um problema, porque não tem nenhuma credencial científica. Por que não tem nenhuma credencial científica? Porque você está confundindo as categorias, você está confundindo os aspectos modais. E além de ser uma confusão, uma sobreposição, isso também vai contra o cristianismo clássico. Então, no campo teológico, o que esses teólogos fizeram é um liberalismo. Eu colocaria até como uma heterodoxia, algo distante do que se tem crido ao longo da tradição cristã. Porque se de fato a providência divina é algo da fé cristã, se de fato os milagres aconteceram, ou seja, o maior milagre que aconteceu é a ressurreição de Jesus. Se esses teólogos, que se diziam teólogos, não afirmam os milagres, então é uma teologia liberal, uma teologia heterodoxa, distante daquilo pregado nas Escrituras. Então, só para um acréscimozinho. E uma das coisas que nós temos, especialmente nos Estados Unidos, é muitos teólogos que partem de uma perspectiva de não crer em Deus para justificar qualquer argumento. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses teólogos eles estudam a teologia medieval, a teologia da Idade Média, e eles vão partir para conclusões de coisas que não era pensado comumente naquela época. Por exemplo, se pensar sobre a inexistência de Deus era algo que não era comum. Isso vai se tornar frequente a partir do século XVII e XVIII. Né? Vai começar a surgir as escolas naturalistas, as escolas humanistas que vão começar a se distanciar dos aspectos religiosos e vão começar a questionar a existência de Deus. Mas isso é importante, porque isso que está sendo apresentado pelo Plantinga é um erro, não vou dizer comum, mas tem uma certa frequência que muitas pessoas vão fazer uma interpretação sobre aspectos da Idade Média e vão considerar a perspectiva atual sobre aquilo que foi dito na Idade Média.
não considera a perspectiva do autor, não considera o contexto histórico social em que o autor estava, né? Tipo, que nem o Isaac Newton. É um absurdo o cara considerar que o Isaac Newton fez essas considerações a partir do pressuposto de que Deus não ia intervir no universo, sendo que na época esse pensamento era um pensamento deísta e era fortemente combatido pela igreja, né? Então, assim, é um problema, uma limitação desses teólogos ou físicos que fizeram essas considerações, né? Sim, é verdade. Bom, então, Plantinga conclui sobre a perspectiva newtoniana dessa forma, de que não há como se pautar na ciência clássica para legitimar a teologia da não interferência divina. Por quê? Porque você está fazendo um acréscimo à ciência. E além de fazer um acréscimo à ciência, você vai contra o cristianismo clássico, ortodoxo, pregado e crido ao longo de 2000 anos. A outra perspectiva que Plantinga vai abordar é a perspectiva laplaciana. Portanto, aqui já estamos caminhando para o fim. A parte B da seção 2 é sobre isso. Uma das perspectivas antigas é a perspectiva laplaciana de Pierre Laplace, um astrônomo, matemático, ali do século XIX, portanto, bem posterior a Newton, mas que foi muito influenciado por Newton. É esse sujeito ao lado aí. E o Plantinga cita um trecho do livro dele. E ele diz o seguinte, que eles deviam encarar o estado presente do universo como efeito de seu estado anterior e causa do estado seguinte. O estado presente do universo deveria ser encarado como efeito de seu estado anterior e causa do seu estado seguinte. Se houvesse uma mente capaz de compreender todas as forças pelas quais a natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a compõem, ela compreenderia na mesma fórmula tanto os movimentos dos maiores corpos do universo quanto os do átomo mais ativo. Para essa mente, nada haveria de incerto, e o futuro estaria tão presente diante de seus olhos quanto o passado. Parece um pouco desconexo, né, esse trecho aí do Laplace com o que a gente está falando, mas o que, na verdade, o Plantinga vai apontar é que a perspectiva laplaciana, ela é um determinismo acrescido da perspectiva newtoniana. Então, é a mecânica newtoniana com um determinismo. Laplace vai invocar essa tal mente que poderia prever todos os acontecimentos se ela calculasse. É interessante a gente notar aqui como que certos termos eles são da época mesmo. Então, mente, o Descartes também vai trabalhar com isso. O gênio maligno de Descartes é para uma outra função, mas é um aparato técnico, metodológico que ele vai tentar basear a sua argumentação para um racionalismo, enfim, outra coisa. Mas o Laplace vai dizer dessa mente, ou às vezes também é chamado de demônio. Olha só que engraçado isso. Porque, né, não no sentido demônio no aspecto das escrituras, mas uma mente mesmo como se fosse um gênio que pudesse calcular acontecimentos previsíveis. Então, é como ele vai colocar ali no começo da citação, que o estado do universo é um efeito do seu estado anterior e causa do estado seguinte. E para essa mente que calculasse todos esses acontecimentos previsíveis, nada haveria de incerto e o futuro estaria tão presente diante de seus olhos quanto o passado. Portanto, na verdade, é um determinismo. E ali do lado eu coloquei uma ilustração do que seria essa tal mente ou demônio. Ali há as fórmulas, né, as equações de Laplace, enfim. Eu nem sei ler isso aqui, mas não é também o propósito aqui da exposição. É apenas a quesito ilustração.
Plantke vai dizer que Laplace ele pressupôs que as leis da física são deterministas ou não probabilísticas e completas, portanto, deterministas e completas. Isso é uma pressuposição de Laplace, no sentido de se aplicarem sempre a todas as configurações de partículas. Por isso, nesse sentido, completas, universais e deterministas. O demônio, a mente, que calculava de Laplace, parte do princípio de que o universo é causalmente fechado. Então, isso já é uma pressuposição. Ele sendo influenciado não, né? Mas a mecânica newtoniana já estava estabelecida ali, na época de Laplace. Então, tendo ciência da mecânica newtoniana, ele pressupõe já que o universo é causalmente fechado e que esse tal demônio calculava tudo o que era previsível e determinava todas essas leis. Plantinga vai completar dizendo que, considerando os consequentes das leis e o estado do universo em qualquer momento determinado, e considerando que as leis da natureza sejam completas e deterministas, conforme Laplace acreditava, o estado do universo em qualquer outro momento é uma consequência necessária. Ou seja, então é uma perspectiva de que não há nada fora do controle. O universo, em qualquer outro momento, é uma consequência necessária. Por quê? Porque se o estado do universo atual é um efeito de seu estado anterior, e o estado do universo atual é uma causa de seu estado seguinte, é um determinismo físico. Eu não sei se está um pouco complicado ou se eu estou indo muito rápido, mas enfim, se eu tiver, vocês podem puxar aí, vocês acrescentam aí comentário, dúvida. Bom, perspectiva laplaciano, então, é basicamente não, né? Mas enfim, para nosso propósito é isso mesmo, é um determinismo baseado na mecânica newtoniana, com as leis naturais. A gente vê, eu estava me lembrando, nós vemos um pouco de Laplace no ensino médio ou fundamental, se eu não estiver enganado, não vou me lembrar exatamente. Mas, enfim, também contribuiu para a física. Mas nesse aspecto aqui, há um problema lógico-argumentativo nisso tudo. Plantinga vai completar dizendo que tal perspectiva ela não implica que Deus não possa agir especialmente no mundo. Mesmo que o universo físico seja causalmente fechado, como é pressuposto por essa perspectiva, não é uma verdade necessária e, presumivelmente, Deus, sendo onipotente, todo-poderoso, poderia agir particularmente nele, se ele interferisse no ajuste. Portanto, mudasse algo no princípio lá. E, portanto, as consequências seriam diferentes. O que essa perspectiva implica é apenas que, na prática, ele não age particularmente. Então, parece que há um pouco... pode haver uma confusão de entendimento quanto a esse tal demônio ou mente que Laplace concebia e Deus. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, Deus sendo um agente externo, soberano, necessário e criador do universo, ele pode sim agir particularmente no universo, se, dentro dessa perspectiva, ele interferisse no ajuste. Mas o que essa perspectiva implica é que ele, na prática, ele não age particularmente. Por quê? Porque aquele tal demônio, ele calcula todos os acontecimentos. Portanto, é algo determinista. Porque se o estado atual do universo é uma consequência do seu estado anterior, e o estado posterior do universo, portanto, o estado futuro do universo é uma consequência do estado atual, então não haveria nada fora do controle, um determinismo mesmo. Mas será que é isso mesmo? Plantinga vai apontar um outro aspecto, dizendo que tal perspectiva tem uma implicação importante para a liberdade humana. E aqui nós vamos mais para o campo da filosofia, eu diria também ética.
Por quê? Porque se a perspectiva laplaciana está correta, ele vai dar o exemplo próprio, né? Eu não teria capacidade de me abster de tomar uma bebida, por exemplo. Por quê? Porque só poderia deixar de buscar uma bebida se tivesse o poder de realizar uma ação qualquer, a ação de não ir à cozinha, por exemplo. Eu vou voltar nisso aqui. O que Plântica está querendo dizer? Se de fato a perspectiva laplaciana está correta e o determinismo é algo que de fato anula a liberdade humana, ele não teria a capacidade de não querer tomar uma bebida, ou seja, de abster de tomar uma bebida, pois só poderia deixar de buscar uma bebida se tivesse o poder de realizar uma ação. Mas se há um determinismo de causa e consequência, se ele anteriormente tomou uma decisão de tomar uma bebida e de ir à cozinha, não há mais como ele voltar atrás. Porque aquela decisão já foi tomada. Então, aquela causa necessariamente surgirá o seu efeito de que ele tem que ir tomar a bebida. Plântica vai dizer que, de acordo com essa perspectiva, ele não poderia se abster de tomar uma bebida se ele, anteriormente, ele tomou uma decisão, ele não mais poderia não tomar essa decisão. Por exemplo, né, completando aqui o trecho de Plântica, se ele realizasse A, esse tal sujeito do exemplo, uma ação de não ir à cozinha, se ele pudesse realizar essa ação de não ir à cozinha, ou seja, ir contrário à decisão já feita anteriormente, ou as consequências das leis naturais seriam diferentes do que efetivamente são, ou S, que é o estado atual do universo, seria diferente do que foi, ou ainda o universo físico não seria causalmente fechado. Vou explicar isso aqui. Se o sujeito pudesse contrariar sua decisão, se abster de tomar a bebida, ou as consequências das leis naturais seriam diferentes do que efetivamente são, ou seja, elas não seriam fixas e previsíveis, poderia haver uma margem de erro, por assim dizer, para que ele pudesse tomar essa decisão de não tomar a bebida. Eu sei que é um pouco complicado e cansativo e repetitivo, mas é um exercício que a gente deve fazer para poder compreender. Ou outra coisa que implicaria, se ele pudesse tomar essa decisão de não tomar a bebida, o estado atual do universo seria diferente do que foi. Porque, como eu disse, se o estado atual do nosso universo é uma consequência do estado anterior, e o estado atual é uma causa do estado posterior, se eu pudesse tomar uma decisão de não tomar uma bebida, é porque o estado atual do universo foi diferente. O estado anterior também foi diferente, para que o estado atual pudesse ser diferente. Pedro. Uhum. Pode falar? Pode, fala aí. Daí eu completo aqui o último. Beleza. O que o Pedro está colocando, tipo, que é muito interessante sobre a perspectiva do Laplace, é que Laplace ele vai enxergar o mundo de maneira probabilística. Então, ele vai tentar explicar a forma como as causas e efeitos são determinadas de maneira natural através da probabilidade daquele evento acontecer ou não. O que o Plantinga está contra-argumentando é que nem todas as causas e efeitos são previsíveis probabilisticamente, porque partem de certas intuições humanas. Então, tipo, não sempre estaremos com dados em nossa frente. Às vezes estaremos tomando condições que são mais orgânicas, decisões orgânicas, né? Tipo, então, é importante observar que o Plantinga estava demonstrando aqui nesse exemplo que existe uma falha lógica, tipo, na forma como estão interpretando Laplace. O problema não é Laplace em si, é como estão interpretando o argumento dele. Tipo, que a forma como se entende esse mundo natural, ela é regida por leis, é regida por certa regularidade que pode ser averiguada, né? As suas causas e os seus efeitos. Mas quando nós estamos falando de algo que tem pessoalidade, ela não pode necessariamente ser averiguada suas causas e efeitos, da mesma forma como a gente consegue colocar isso na natureza. Logo, então, se você parte da ideia de pessoalidade,
nós não conseguimos averiguar se um Deus existente, sendo uma pessoa, tendo uma independência nos seus pensamentos, ele não poderia eventualmente interferir na ordem natural e modificar a sua ordem, sendo ele o criador. Entendeu? Ou seja, você não teria como provar, demonstrar, nem mesmo probabilisticamente, de que é possível uma intervenção dessa natureza, se você considerar apenas que a ordem natural é movida por causa e efeito. Né? Sim. Isso é importante mesmo ressaltar, mas o que me parece, Raul, que Plantinga vai dizer é que a perspectiva laplaciana ela implica de fato um determinismo. Então, não é somente... Ele é determinista. Ele é determinista. O Laplace ele é determinista. Ele foi um precursor do Bertrand, como que é o nome? Bertrand Claude Bernard. Claude Bernard. Ah, não, outra coisa. Uhum. Ah, tá. Bom, enfim, isso está gravado, né? Então, caso alguém tenha curiosidade ou não entendeu o argumento, volta lá na gravação que vai ser disponibilizada e lê esse trecho. E de forma melhor ainda, compre o livro do Plantinga e por si só leia. E, enfim, a gente vai poder auxiliar aí no entendimento posteriormente. Bom, o Plantinga vai concluir, e aqui também nós chegamos ao fim, a respeito da perspectiva laplaciana, de que nós podemos conceber tal perspectiva como a perspectiva newtoniana acrescida do fecho. Ou seja, a perspectiva newtoniana em si, ela não dizia que o universo é causalmente fechado. Isso é o fecho que Plantinga vai dizer. A perspectiva newtoniana não dizia que o universo é causalmente fechado, mas que as leis naturais elas funcionavam de uma forma natural, regular. Mas a perspectiva laplaciana, na verdade, ela pressupõe o fecho baseando-se ali na física de Newton. A ciência clássica não afirma nem inclui o determinismo laplaciano. Olha só. Então, a física de Laplace ela não está na ciência clássica. É o que Plantinga parece vai dizer. As leis não nos dizem como as coisas acontecem sempre. Dizem-nos como acontecem quando o sistema em questão é causalmente fechável, impermeável a toda influência causal externa. Vou repetir mais uma vez. As leis não nos dizem como as coisas acontecem sempre. Dizem-nos como acontecem quando o sistema em questão é causalmente fechado, impermeável a toda influência causal externa. Assim, a ciência clássica é perfeitamente compatível com a ação divina particular, que inclui os milagres. Isso significa que não encontramos nenhum conflito entre a ciência e a religião. Encontramos somente um conflito entre a religião, a crença cristã, por exemplo, e uma metafísica particular, segundo a qual o universo é causalmente fechado. Então, mais uma vez aqui, Plantinga vai dizer que há um acréscimo, há um pressuposto baseado metafisicamente ou teologicamente a física, a ciência. A ciência clássica em si, ela não coloca como inconciliáveis a fé cristã, no caso, a ação divina particular e as leis naturais. Mas o tal determinismo laplaciano, porque é um acréscimo metafísico do fecho causal, de nenhuma influência externa pode interferir no universo, isso sim é a sobreposição de categorias, como a gente já disse, é uma confusão, é um erro, é um problema isso. Porque, de fato, aí você encontra algo contraditório mesmo, que não pode se conciliar. Bom, nós concluímos aqui a perspectiva laplaciana e, na verdade, concluímos aqui a exposição. Agora que eu fui ver que ficou muito estranho, eu acho, né? Porque deveria haver um slide concluindo tudo, né? Mas
basicamente, acredito que esse slide aqui, ele pode nos ajudar. Por quê? Porque a mecânica newtoniana está incluída na ciência clássica, ela não é contraditória com a fé cristã, da qual a ação divina particular, que inclui os milagres, está posta ali. Porque a mecânica newtoniana ela não vai dizer se o universo é de fato causalmente fechado. Por que ela não vai dizer? Porque isso não está no escopo dela. Isso é um outro campo para ser investigado. Que ela vai dizer que, na verdade, as leis naturais ocorrem quando o sistema ele não sofre nenhuma influência externa. Ao contrário, portanto, da perspectiva laplaciana, que é determinista. Então, há de fato um acréscimo ali metafísico dizendo que não é possível porque é algo previsível, que de fato as leis naturais são previsíveis, mas é algo determinado. E esse termo é perigoso aí para a ciência, é algo determinista mesmo, imutável. Então, acredito que é isso. E eu agradeço aí pela atenção de vocês, e, enfim, agradeço os comentários do Raul e podemos ir para a discussão agora. Beleza, Pedro. Valeu, mano. Eu vou só interromper então a nossa gravação e a gente parte para uma conversa, certo? Beleza.